Oi família, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer com vocês uma mandala intuitiva, desde o zero. Tem um vídeo aqui no canal onde eu já ensino a fazer uma mandala intuitiva, meditativa, mas eu resolvi fazer outro porque esse vídeo ficou bem famoso, as pessoas gostam bastante. Vou deixar até o card aqui pra vocês, mas eu resolvi fazer outro começando ela do comecinho, principalmente para quem tá iniciando, indo até o final, né? Passando pelos contornos, pintando ela, tudo de forma intuitiva e livre, que eu gosto bastante, que isso faz com que a gente faça uma leitura muito mais terapêutica, porque às vezes quando a gente faz muito certinho, às vezes a gente entra no processo de copiar, a gente entra no processo de comparação, e quando a gente está livre, a gente sabe que a gente pode errar, que vai ficar às vezes meio torto mesmo, vocês vão ver, a minha vai ficar torta mesmo. Vocês vão ver que é muito mais leve o processo para depois vocês irem para as ferramentas e começarem a fazer ela de forma talvez mais profissional. Não que não dê para fazer mandalas profissionais livres, tem muitos mandaleiros que até hoje não usam ferramentas, fazem na parede, por exemplo, totalmente livre, e quando eu digo livre é de estrutura, por exemplo, usar compasso, usar régua, você vê que a mandala sai meio tortinha. As minhas mesmo, eu quase não uso ferramentas na parede, mas mesmo assim eu sempre uso algumas marcações para deixá-la bem retinha, né, bem certinha para não ficar torta. No papel, quando a gente está fazendo assim intuitiva, nem sempre fica retinha, né, simétrica, toda certinha, porque é essa que é a graça, pra gente aprender a desbloquear. Bom, galera, então eu vou colocar aqui a câmera aqui em cima, porque aí fica mais fácil para vocês acompanharem, ok? Bom, o que você vai precisar para fazer essa aula é só uma folha, que pode ser até uma folha de caderno, se você não tiver. O importante é que talvez não tenha margens, não tenha linhas, nada, seja lisa. Uma lapiseira, um lápis e uma borracha, se você quiser. Eu vou trazendo durante o processo outros materiais que eu vou usar, e aí eu vou mostrando também que aqui no canal tem vídeos falando mais profundamente dos materiais e vou mostrando para vocês. Então a gente sempre começa a mandala do centro, né? Então a gente vai aqui, como a gente não tá usando régua, a gente vai supor o centro. Você pode supor o centro como? Você pode até fazer uma linha mais ou menos cruzando essa folha, né? Bem mais ou menos, então você achou o centro. E você pode aproveitar essa marcação que você fez das linhas para fazer mais algumas marcações, olha só. Não precisa ser totalmente reta, tá vendo? É bem natural. E a primeira vez que a gente faz, realmente às vezes a gente não tem tanta noção. Então, conforme a gente vai praticando, a gente vai tendo mais noção. Você pode até mesmo dobrar o papel para ficar mais fácil, tá bom? E criar essas marcações se for a primeira vez que você for fazer. E aí, a gente pode fazer uma outra marcação no meio dessas marcações. Isso tudo de olho mesmo, gente, olha só. Só para você ter uma noção. Mandala a gente sempre começa do centro. E aí tem um vídeo aqui só de centros para inspirar vocês. Mas aqui, o que é legal? A gente visualizar muitas referências. Então, ter muitas mandalas de referência, salvar essas mandalas não para copiar, mas para você treinar o centro de cada mandala. Você pode fazer até uma marcação, uma colinha de vários centros. Eu indico para vocês aqui nesse vídeo também como fazer mandalas diferentes sempre, de como ter um caderninho de detalhes, de ornamentos de mandala. Então, mas o bacana é depois que você treinou bastante, olhou bastante, você deixar isso fluir. Mesmo que você nunca fez uma mandala, você com certeza já viu uma flor. Tem referências da natureza. Então aproveite isso para fazer a partir dessa bolinha algo que traga uma referência, e a cada camada não se preocupe com o final da mandala. É que nem você subir uma escada. Imagina você está subindo uma escada, você quer chegar no topo, mas você não consegue do centro, lá do primeiro degrau, chegar no topo sem subir cada degrau. Você tem que estar presente em cada degrau para você não cair, para você não tropeçar, para que você chegue fora, lá em cima.
E a mesma coisa com a mandala. Então você vai se preocupar camada por camada, esquece a última camada e deixa com que a mandala vá falando com você intuitivamente. A cada camada você coloque os elementos que você vai sentindo, né? Então vamos lá. Se você quiser me seguir e fazer algo parecido com o meu, vem comigo, tá bom? Então aqui, olha só, eu fiz meio que um olho. E a partir daqui, eu quero trazer uma outra camada. Eu vou trazer uma camada aqui diferente, tá bom? Vou fazer uma camada como se fosse umas gotas. E vou aproveitar essas próprias linhas que eu criei aqui, olha só. E eu vou pegando de duas em duas e mais ou menos do mesmo tamanho eu vou fazendo cada gota, olha só. Para você não usar a borracha agora, você pode rabiscando bem de leve. Eu tô fazendo traços mais fortes aqui para vocês poderem enxergar, mas vocês podem bem de leve, porque tá de lápis, arrumando essas pétalas, olha só. Por exemplo, essa pétala estava menor que essa, então eu dei uma engrossada para fora. E aí, ou eu posso usar isso de detalhe, ou eu posso simplesmente, depois quando eu for passar limpo, passar pro lado de fora e não pro lado de dentro, entendeu? Então você já dá aquela arrumada. Eu vou fazer uma outra camada saindo dessa camada, olha só, e redonda para fora. Me apoiando nessas linhas que eu criei aqui, ó. Não vou nem apagar aqui que eu errei, mas tá lápis, ó. Aproveita que tá lápis. Eu posso até usar depois para fazer uma linha dentro, ó, para fazer um detalhe. E você dá aquela arrumada na camada que precisar, olha só. Na próxima camada, vamos fazer uma coisa diferente também. Eu vou fazer bolinhas no meio. E eu vou ligar e fazer uma pétala a mais aqui, ó. Uma pra cá e uma pra cá. Uma pra cá, uma pra cá. E você vai dando aquela arrumada, tá vendo, ó? Porque eu vi que eu não fiz uma marcação muito correta. E não é pra ser mesmo, gente. É só pra gente brincar e ficar mais ou menos
certinha, tá? Dessa daqui vai nascer uma outra pétala, olha só, que vem daqui aqui. E deixa vir, gente. Tem horas que às vezes da mandala dá uma vontade de desistir. Você acha que não vai ficar bom. E a questão da mandala, a cura da mandala, é você nunca desistir da mandala, sabe? Porque isso reflete toda a sua vida. Às vezes a gente, quando alguma coisa é difícil na nossa vida, uma coisa é diferente, é nova, a gente tem a tendência de, eu não consigo, e jogar fora. E isso você não consegue superar e ir além da mente, né? Não superar exatamente, porque a gente não supera a mente, a gente simplesmente para de escutar ela e simplesmente se entrega ao processo. Lembre-se que isso é apenas um desenho. E se você consegue vencer o desenho, terminar o desenho, mesmo que ele esteja torto pela primeira vez, lembre que uma criança, quando começou a andar, ela não sabia correr. Ela teve que engatinhar primeiro, ela teve que aprender a ter mais firmeza e tudo mais para depois andar. E é assim com qualquer coisa que a gente começa do zero. Então, aguenta firme, tá bom? Aqui eu vou fazer agora, mais ou menos, antes de acabar a pétala, eu vou criar outra pétala, olha só. Antes de acabar, tá vendo? Aqui nessa pétala, eu tô sentindo de fazer essas frescurinhas aqui, ó. Tem um vídeo aqui no meu YouTube, vou deixar aqui o link para vocês, que tem várias pétalas para vocês brincarem e irem soltando o traço, treinando. Olhem para o meu desenho. Eu sei que para muitos o meu desenho deve estar incrível. Mas, gente, eu faço mandalas há anos. E olha só como eu estou sendo vulnerável de fazer uma mandala toda tortinha. Dentro do que eu aprendo, né? Do que eu sei como mandala. Então não se sinta inferior, não compare. Porque se você está sentindo isso, apenas se observe e lembre que é dessa forma que a gente se sente com a vida. Se a gente se sente assim com um mero desenho que a gente está brincando, a gente deixa com que a vida faça isso com a gente no dia a dia, sabe? Então aproveita isso para não, hoje não. Hoje eu vou ser eu. Eu vou deixar isso vir do meu jeito. E se durante o processo você sentir de fazer outros tipos de pétala, outros tipos de desenho, fica à vontade, tá bom? Agora eu vou usar uma caneta nanquim. Eu vou pegar uma grossa aqui, que é de 1.0, ok? Tem vídeo aqui falando das minhas canetas para contorno, porque depois você pode fazer e comprar essas canetas se você não tem. Se não, você usa a caneta que você tiver, de preferência preta, porque aí fica mais fácil, né? Fica mais bonitinho, mas o que você tiver. Então a gente vai passar limpo
todo o desenho. E na hora que você for passar limpo, você pode aproveitar para dar aquela arrumada que eu falei, deixando mais grosso para cima, mais grosso para baixo. Somente começar a falar um monte pra você e falar que tá feio, pra você parar, pra você desistir. Olhe ela de terceira pessoa, olhe pra ela de fora. Ela não é você, porque você tá enxergando ela, e deixa ela falar. E fala, tá bom, fica aí, fala sozinha aí que eu vou continuar. Até hoje, gente, eu escuto a minha mente às vezes falando: nossa, esse desenho não tá bonito, o cliente não vai gostar disso. É super normal, porque a mente está conectada com memórias, traumas, qualquer energia que não é real, entende? É coisas que a gente já passou, avaliações da escola que falaram que seu desenho tá feio, que tá bonito, e você acreditou nisso e achou que não era capaz. Só tá você com você mesmo. Tem ninguém, só você se cobrando. Então fica livre, ok? E deixa o sentimento vir. Se tiver vontade de chorar porque você está sentindo isso, porque você está vendo isso, deixa vir, tá bom? Acolhe isso e vai até o fim. Porque muitas vezes a mandala, ela só vai se mostrar a beleza no final. Agora a gente vai apagar esses traços que a gente fez, que a gente não precisa mais, tá bom? Uma dica que eu dou pra vocês é, no começo a gente acalca muito o lápis e fica muito difícil de apagar. E muitas vezes até a caneta fica mais clara. Então, vai observando de deixar os seus traços mais claros, ou até mesmo antes de passar limpo, você dá uma leve apagada nos traços para ficar mais fácil de apagar depois, tá bom? Mas com o tempo você vai aprendendo, vai fazendo aos pouquinhos. Essa borracha aqui é uma borracha plástica, que ela é gostosa assim de apagar, sabe? Ela é boa para apagar o lápis, mas pode ser a que você tiver. Agora, claro, você pode pintar a sua mandala, se você tiver aí lápis de cor, marcadores, aquarela. Aquarela num papel muito fino não vai rolar, mas se você tiver lápis de cor ou marcadores, marcadores são canetinhas, que geralmente são mais especiais. Aqui é uma da Prismacolor, por exemplo, que ela tem as pontinhas de canetinha, que são as hidrográficas, mas essas aqui são mais profissionais, tem tanto com ponta assim, como ponta assim, ó, de pincel, que é muito mais gostoso para pintar, tá vendo? Aqui no canal tem vários vídeos, inclusive resenhas que você encontra de materiais, de várias dicas, mas faz com que você tiver, né? Lápis de cor, canetinha, ou simplesmente, se você quiser deixar ela toda em preta, nesse momento é o momento da gente detalhar ela. Como que a gente detalha ela? Você pode pegar a mesma caneta que você fez ou uma caneta com uma outra grossura, uma outra espessura,
Aqui, como eu falei, é uma caneta 1.0. Eu vou pegar aqui uma caneta .4, tá vendo? Que é uma nanquim mais fina. Por que eu tô fazendo com mais fina? Porque dá um movimento, uma leveza nela. Então dá uma diferenciada. E aí você vem riscando dentro e fazendo outros padrões. Eu vou fazer aqui e nesse momento eu vou ficar em silêncio e vocês podem me acompanhar ou deixar a criatividade falar, a intuição falar. Deixa vir, sabe? Se pergunta, vá além. Eu sempre assino a mandala, até para eu saber o lado que eu fiz a mandala. Tem pessoas que preferem ficar girando a mandala. Fica à vontade, porque às vezes você girando, você consegue até deixá-la mais simétrica ainda, mais certinha. Mas não se preocupe com isso, porque a ideia desse exercício é desbloquear você para você aprender a soltar mais, a deixar com que a vida seja do jeito que ela estiver sendo, sabe? Para que você aceite o momento presente.
E eu trago essa minha vulnerabilidade aqui para vocês de fazer uma mandala, eu que faço mandalas há muitos anos e que muitas pessoas admiram os meus trabalhos, de trazer isso, porque isso eu percebo que ajuda muito. Os meus alunos muito me agradecem por esse trabalho intuitivo, muitas vezes a gente fazer isso livre, porque desbloqueia eles para que eles, quando eles vão fazer a mandala com instrumentos, com ferramentas, com passo, régua e tudo mais, elas ficam muito mais leves em fazer, porque elas tiraram esse peso da comparação, de quererem fazer perfeito, e acabam deixando o processo levar, porque toda parte da mandala vai refletir o seu momento presente. Então, se você estiver num momento muito tumultuado da sua vida, pode ser que ela fique bem tortinha. No meu caso, eu estou num momento da minha vida onde eu estou com excesso de trabalho, por exemplo, e eu já consigo ver na minha mandala ela sendo pressionada de uma certa forma, que eu já consigo ler que essa deformação da minha mandala faz parte do que está dentro de mim. Então eu consigo me ler, eu consigo ler através das mandalas. Então não fique chateado se sua mandala, a primeira mandala, a segunda, a terceira, ou até mesmo se já fazendo muitos anos mandala, essa que você fez nesse momento ficou muito torta ou muito... nunca é igual. A vida é impermanente, sabe? Então tudo vai estar representando o seu momento. Então amanhã você pode estar diferente, quanto mais você pratica, mais você também evolui em tudo na vida, não é verdade? E o bom das mandalas intuitivas, e é o trabalho que eu faço, né, com as mandalas que são mandalas com significado, é que você solta um pouco da forma e você sabe que cada parte, até mesmo os erros, fazem parte de uma mensagem que você não precisa saber nesse momento, mas só você entender que ela vai estar representando esse momento. Então, se você teve alguma dificuldade de fazer, anote, faça anotações no papel dos sentimentos que você teve, das observações, e vá além da mente, sabe? Não fique caindo na conversinha dela, vá além dela. Observe o que esse sentimento que você sentiu está ligado com o seu momento presente, por exemplo, o que você está passando, alguma decisão que você precisa tomar e você não consegue, você está empacado, você tem uma resistência, uma procrastinação ou mesmo um medo, uma frustração de ser humilhado, de estar errado, sendo que você está fazendo esse desenho para você. Eu não estou vendo, eu não estou te julgando, não tem ninguém te vendo, só você fazendo para você mesmo. E se mesmo assim você está sendo crítico com você, observe esse crítico interno, essa pessoa que está aí criticando e tudo mais, e deixe sua vida mais leve, sabe? Brinque, faça a próxima mandala de uma forma muito mais leve, mais relaxada, como uma criança. Na hora que você vai colorir a sua mandala, também colora? Gente, não sei como que fala essa conjugação verbal. Mas na hora que você for colorir a sua mandala, pense como uma criança. A criança, ela não fica pensando, será que a cor combina com qual cor? Será que essa cor vão achar mais bonita? Não, ela simplesmente se conecta naquele momento. Ela olha aquela canetinha vibra para ela, aquele lápis de cor vibra para ela, e ela vai lá e colore a mandala. Eu quero que você se conecte com essa energia de criança, para que você possa desbloquear isso e você possa, através do desenho da mandala, desbloquear todos os setores da sua vida. É esse que é o trabalho incrível das mandalas e que eu trabalho com os meus alunos, nos meus cursos. Vou deixar até aqui o link do meu curso para vocês, se vocês quiserem. Tem um e-book muito bacana aqui também para baixar, aulas gratuitas que vocês vão gostar para vocês treinarem e começarem a fazer as suas mandalas. Depois me conta aqui no comentário quais foram os sentimentos que afloraram durante o processo. O que a sua mente ficou falando no seu ouvido e que talvez você sentiu que travou e que quando eu falei aqui durante o processo, você teve um insight e mudou o pensamento e foi além, sabe? Ou mesmo que você não conseguiu e chorou e empacou, e observe isso, porque isso está muito conectado com os nossos traumas. E se a gente está travado num simples desenho, que a gente não tem que dar satisfação para ninguém, pode ter certeza que isso está travando a sua vida em outros setores. E é por isso que eu gosto de trabalhar com as mandalas como essa terapia para destravar. Então, mesmo que você não queira ser um mandaleiro, não queira fazer isso de modo profissional, as mandalas é um grande meio, ferramenta de terapia e autoconhecimento para que a gente possa ir além. E assim se conectar mais com o nosso propósito, com a nossa essência, com a nossa criança,
para se conectar, porque a nossa criança, quando chegou aqui, ela era criativa, ela era autêntica, ela sabia o que ela queria, ela sabia a missão que ela veio fazer ao mundo. Mas aí o mundo foi tolhendo ela, foi colocando a gente dentro de uma caixinha, não é verdade? Se você quer saber sobre o meu processo, tem vários vídeos aqui do meu despertar espiritual para inspirar você também no seu despertar. Se vocês quiserem marcar o meu nome no Instagram, às vezes eu não consigo ver, tem pessoas que reclamam, Tati, eu marquei, mas você não viu porque às vezes são muito comentários e elas saem. Quando vocês me marcam nos stories, eu consigo ver melhor, e quando vocês tagam, sabe quando no Instagram vocês colocam o meu nome na foto, aí fica mais fácil de eu achar vocês, tá bom? Então, gratidão e até o próximo vídeo.